E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Sou o professor Laércio Santiago, do canal Matemática com Santiago, e hoje nós iremos comentar sobre os números primos, tá? Nosso vídeo de hoje a gente tem o intuito principal de apresentar para você uma forma simples de entender o que são números primos, identificar um número primo, e no final do vídeo a gente vai também construir uma tabela de números primos de 1 até 50, tá bom? Então vamos lá, né? A primeira coisa que você tem que se perguntar é o que é esse bendito número primo. Você lembra logo do primo em relação à família. Ah, meu pai tem um irmão, esse irmão do meu pai, que é meu tio, tem um filho, esse filho dele é meu primo. Só que na matemática isso não tem bem a ver com a história, tá? Mas por que tem essa definição de número primo? A matemática, ela trabalha com a capacidade de definir algumas propriedades que são de extrema importância. Então você vai encontrar muitas definições da matemática para apresentar algumas características comuns a alguns números. E os números primos são aqueles números que são maiores do que 1 e que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo, tá? Então, todo número que for maior do que 1 e tiver como divisores somente o 1 e o próprio número é um número primo. Tranquilo? Só que você diz, beleza, professor, isso aí é fácil demais de entender quando eu tenho um númerozinho pequeno, né? Um 6, um 7. Mas quando eu tenho um número grande, né? Vamos logo falar aqui de número grande. Eu tenho aqui 175. Eu tenho 3.429. Eu tenho 235.123. Como é que eu vou saber se esse número ele é ou não é primo? Primeiro de tudo, pessoal, sejamos bem sinceros. É muito complicado a gente trabalhar com a ideia de um número primo muito grande, tá? Então, geralmente a gente trabalha com a ideia de números primos até 100, porque depois do 100 já fica um pouco mais complicado para a gente poder trabalhar. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar alguns critérios de divisibilidade. O que são isso? São algumas considerações para a gente saber se o número ele é divisível ou não por outro número. A gente vai trabalhar aqui com 3 critérios de divisibilidade principais. Primeiro deles, se o número é divisível por 2. Como é que eu sei disso? Se ele for par. Então, toda vida que eu tiver um número par, ele já é divisível por 2. Show? Próxima divisibilidade interessante. Divisível por 3. Você vai somar os algarismos desse número e ver se esse número dá um número divisível por 3. Vamos traduzir aqui o negócio, né? Vamos pegar aqui o número 27. 27, vamos somar os seus algarismos. 2 mais 7. 2 mais 7 é 9. Eu sei que 9 é divisível por 3. Então, se 9 é divisível por 3, 27 também vai ser. Vou pegar aqui outro exemplo agora de número que não é divisível por 3. 1214. Vamos somar aqui os seus valores. 1 mais 2 mais 1 mais 4. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 4, 8. 8 não é divisível por 3. Logo, 1214 também não vai ser. Show? Para saber se o número é divisível por 5, como é que a gente vai fazer? Simples demais. Esse número tem que terminar em 0 ou em 5. Terminou em 0, terminou em 5, ele é divisível por 5. Tá bom? Então vamos lá, né? Montar agora a nossa tabela de números primos. A gente tem aqui uma tabela de números de 1 até 50. Por que a gente não fez de 1 até 100, de 1 até 200, de 1 até 1000? Porque ia ficar muito grande. O nosso vídeo ia se tornar gigantesco. Você não ia assistir todo, que ia se entediar. Então a gente está fazendo aqui de 1 a 50 para você conseguir sentir o esquema, tá? Primeira coisa que você tem que fazer logo de cara, a gente vai riscar os números que não são primos. Vamos deixar só os que são primos sem serem riscados. Então vamos riscar aqui o bandido do 1. Professor, mas por que a gente vai riscar 1? Porque lembra, para ser um número primo tem que ser maior do que 1. Então 1 já não é primo. Próximo passo. Vamos procurar aqui os que são fáceis da gente perceber. Eu sei, por exemplo, que todo número par é divisível por 2. Então, nós vamos riscar todos os números pares, exceto o 2. Tá bom? Então vamos lá. 4 é par, risco. 6 é par, risco.
8 é par risco, 10 é par risco, 12, 22. Vamos logo riscar essa coluna aqui para facilitar para a gente, né? Riscar mais rápido, senão o vídeo vai ficar um pouco extenso. Não é o nosso intuito fazer vídeos tão longos, tá? Eu não estou riscando só os números pares, logo para eliminar eles de serem primos, tá? Próximo critério de divisibilidade muito fácil a gente descobrir são os que são divisíveis por 5, que são aqueles números que terminam em 0 ou em 5. Todos que terminam em 0 já foram riscados, então vamos procurar riscar os que terminam em 5. 15, né? 25, 35, 45. Show! Agora vamos riscar os que são divisíveis por 3. Como é que eu sei disso, professor? Você tem duas maneiras de fazer isso. Maneira número 1, você vai somar os algarismos para ver aqueles que são divisíveis por 3. Isso pode dar um trabalhinho, tá? Ou você pode fazer de maneira mais prática. Você marca o 3 aqui e vai contar de 3 em 3 e risca. Então, 1, 2, 3, risca, já está riscado. 1, 2, 3, risca o 9. 1, 2, 3, riscaria o 12, já está riscado. 1, 2, 3, riscaria o 15, já está riscado. 1, 2, 3, 18, já está riscado. 1, 2, 3, risca o 21. 1, 2, 3, risca o 24. 1, 2, 3, risca o 27. 1, 2, 3, risca o 30. 1, 2, 3, risca o 33. 1, 2, 3, risca o 36. 1, 2, 3, risca o 39. 1, 2, 3, risca o 42. 1, 2, 3, risca o 45. Risca o 48. Pronto. Você vai fazer agora a mesma coisa com 7. Você vai contar de 7 em 7, tá? 7 mais 7 são 14, já está riscado. Mais 7, 21, está riscado. Mais 7, 28, está riscado. Mais 7, 35. Mais 7, 42. Mais 7, 49. Você poderia agora continuar fazendo com todos os elementos que você tem aí. E você começaria a perceber uma coisa interessante. Os números que estão aí, eles não possuem mais, de forma nenhuma, divisores. Então, por exemplo, né, 17. Se eu contar 17 em 17, não vai encontrar mais nenhum. Então, todos os números que estão aqui, eles são números primos, ok? Tranquilo, pessoal? Então, galerinha, essa foi nossa videoaula. Esse foi nosso vídeo de hoje. Desculpa dizer videoaula, mas que é uma videoaula na realidade, né? A gente está aqui tentando te ajudar a entender alguma coisa. É de fundamental importância que você nos ajude a continuar com o nosso canal. Como? Vai lá no comentário e coloca: o professor tem uma dúvida tal. Os nossos vídeos sempre vão ser trabalhados em cima de tentar tirar a sua dúvida. Então eu preciso que você me ajude. Preciso que você vá lá no comentário, digite a sua dúvida que a gente te ajuda. Beleza? Então valeu, é isso e fui!